Alexandre da Medicine News aqui de volta. A decisão do regime Lula de suspender os financiamentos subvencionados do Plano Safra 2024-2025 não é apenas um golpe no agronegócio. É um ataque direto à segurança alimentar e à economia nacional. Sem crédito acessível, pequenos e médios produtores enfrentarão falências em massa. Parece até que é isso que eles querem, né? Desencadeando um efeito cascata de empobrecimento programado que afetará tanto o campo quanto as cidades. O impacto será brutal. Quebra de produtores ocasionando menos produção e desemprego no setor rural. Menos oferta de alimentos, ocasionando altas de preços e inflação descontrolada, que já está acontecendo, né? Redução das exportações, ocasionando queda na economia e risco de crise global. O Brasil, um dos maiores fornecedores de grãos, carne e alimentos do mundo, pode se transformar de potência agrícola em refém da escassez e da dependência externa. E a grande questão é, quem se beneficia dessa crise alimentar? A repórter aqui faz essa pergunta. Essa suspensão desse crédito não parece ser apenas um erro orçamentário. Há interesses obscuros, né, e claros por trás do colapso da produção agrícola. Entre os maiores beneficiados estão, grandes corporações internacionais que estão de olho no Brasil. Com a falência de produtores, terras e ativos agrícolas serão vendidos a preço de banana para fundos de investimentos e multinacionais, que assumirão o controle do Brasil, ou seja, do setor. Potências estrangeiras estão de olho no Brasil. O Brasil pode ser forçado a depender de importações para suprir sua própria demanda, como o Lula quis fazer um tempo atrás, o arrozão. Tendo arroz aqui, eles, com a desculpa da enchente lá no Rio Grande do Sul, queriam gastar 7 bilhões no arroz estrangeiro da China e tendo arroz em casa. Então isso já vinha acontecendo. Agora é um golpe fatal em cima do agronegócio. Então, enfraquecendo sua soberania alimentar e econômica aqui no Brasil. A agenda ambientalista radical a crise será usada como justificativa para aquecer mais essa agenda, essa narrativa ambientalista, para mais restrições e sanções ao agronegócio, que sustenta o Brasil economicamente. Enquanto outros países seguem produzindo sem limitações, mas o Brasil fica sendo um escravo, está de joelhos, né? Governo e controle social, outro tema. Com o empobrecimento do povo brasileiro e a explosão do custo de vida, a inflação, cresce a dependência de auxílios estatais, Bolsa Família, consolidando o poder de grupos políticos sobre a população. É isso que eles querem no Brasil. Mercado global de commodities. A escassez de alimentos inflacionará os preços internacionais, beneficiando os outros exportadores agrícolas e especuladores financeiros. Se essa suspensão não for revertida rapidamente, o país entrará em um ciclo de fome. Então os pobres vão passar fome primeiramente, depois os da classe média. Miséria e crise econômica. O agro é um setor estratégico e enfraquecê-lo significa sabotar a base da economia nacional e condenar milhões de brasileiros à escassez e à inflação brutal. É o que já vem acontecendo. O que pareceria ser um problema burocrático pode, na verdade, ser uma estratégia para destruir o setor agrícola. O Lula, muitos dizem que ele tem ódio do agronegócio. O agronegócio é Bolsonaro. Concentrar poder e controlar a população através da escassez. A questão não é se a carestia vem, ela já está sendo planejada e executada. Essa é uma jornalista, Karina Michelin, que se encontra na Itália. Essa notícia saiu hoje, dia 21 de fevereiro, logo pela manhã,
Tesouro suspende financiamento ao agro pelo Plano Safra 2024-25. Então, isso está tramitando no Congresso e não sai do Congresso, não resolve. Já está no atraso, porque já era pelas leis, já era para esse projeto ter sido aprovado. Mas o Congresso está atrás de Bolsonaro, o STF está preocupado com Bolsonaro e a fome vem por aí. E o brasileiro e o pobre é que se exploda. É isso que está acontecendo no país. Um duro golpe no segmento de maior sucesso do país. Qual? Aparentemente o ódio de Lula pelo agro é bem real. Lula dá golpe criminoso no agro. Aqui esse jornalista da Oeste vai explicar ainda mais detalhadamente sobre esse crime que eles estão cometendo na economia brasileira. Assista esse vídeo agora. O brasileiro, a suspensão do Plano Safra, Cauti. Uma tragédia. Se a gente tinha alguma dúvida que esse governo queria destruir o Brasil, agora temos a certeza. Porque o único setor muito produtivo, que ainda é competitivo a nível internacional e que garante um mínimo de bem-estar para 200 milhões de brasileiros é o agronegócio. Tirar o financiamento do Plano Safra para a fazenda significa condenar centenas ou milhares de empresas agrícolas à quebradeira, à falência. Essas empresas não vão sobreviver. Para o nosso público entender como funciona o Plano Safra, as fazendas, as empresas agrícolas que trabalham muitas vezes com margens apertadas, trabalham com problemas de logística sempre, trabalham com problemas climáticos às vezes, com pragas, etc., se elas pegarem dinheiro emprestado no banco, aos juros que estão no banco, essa taxa Selic, elas não aguentam, elas quebram no dia seguinte. Por isso que o governo, todos os anos, dá um dinheiro, um crédito subsidiado, que é esse Plano Safra, com juros mais baixos, para garantir que elas possam continuar existindo, continuar operando. Esse dinheiro são mais ou menos 476 bilhões de reais este ano. O Lula, inclusive, aumentou de forma exponencial, porque durante a época do Bolsonaro era metade disso, basicamente. 76 bilhões, mais ou menos, vão para a agricultura familiar, e 400 bilhões para empresas agrícolas. O governo congelou esses 400 bilhões, ou seja, para as empresas mesmo. Quem é agricultor familiar vai continuar podendo pegar esse dinheiro. Só que essas empresas produzem, exportam, ou seja, o Brasil ganha dólares com o grão, com a soja, com o milho que vai para fora, então teremos problemas com o câmbio. Essas empresas dão emprego para muita gente e pagam imposto. Ou seja, teremos um problemaço no campo e no PIB do Brasil. Até perguntei para a Confederação Nacional da Agricultura uma nota, eles devem estar tão chocados com isso que ainda não conseguiram elaborar, estão trabalhando sobre isso, porque é algo gravíssimo isso que aconteceu. Moral da história, essas empresas que já estão quebrando, no passado tivemos um momento de 500%, né, 500% na recuperação judicial de empresas do agronegócio. O governo está matando o agronegócio. E por quê? E o próprio secretário Serão escreveu isso nesse documento. Faltou dinheiro, acabou o dinheiro. E estamos no dia 20 de fevereiro, não aprovamos o orçamento de 2025, não é um vexame, é um escárnio da República, não tem dinheiro, vamos fazer o quê? Vamos acabar com o financiamento do único setor que ainda produz algo minimamente competitivo do Brasil, o agronegócio. Assim, se eles queriam reduzir o preço dos alimentos, estão fazendo exatamente o oposto, estão matando os produtores de alimentos. Então assim, além de serem claramente incompetentes, eles são perigosos, são um bando de perigosos que estão acabando com a economia brasileira, porque não são sequer capazes de aprovar o orçamento que deveria ser aprovado no final do ano passado. 2 meses de 25 e não sabemos nem quais serão as contas no final desse ano. Uma vergonha, esse governo é uma vergonha histórica para o Brasil. É só um agravante. Dinheiro de safra, quando não chega na hora certa, acabou. Você lida com o tempo. A safra daquele grão, por exemplo, é naquele momento. Passou, não chegou, perdeu aquela safra. Não dá para recuperar, não é retroativo esse tipo de coisa, né, Carlos? Não vai ter dinheiro para comprar semente. Esse é o drama. Não vai ter dinheiro para comprar semente. Se você não planta semente na hora certa... Não vai ter colheita. Não vai ter colheita. O Lula tá delirando. Assim, se hoje o ovo tá caro, imagina daqui 6 meses, 1 ano. Se hoje o pãozinho tá caro, imagina daqui 6 meses, 1 ano. Eles são... Assim, eu não sei nem como definir mais esse bando de incompetentes que estão no Brasil. O pico da irresponsabilidade fiscal tá aí. Agora nós temos consequências mais práticas que isso, impossível de imaginar. Esse é o governo Lula. Explicação do problema que está acontecendo, e se faltou dinheiro, não vai ser aprovado esse orçamento, que era para ser aprovado em dezembro, através da lei que exige isso. Até agora, próximo ao carnaval, nada. Então, é isso aí que os brasileiros merecem, é pagar mais caro ainda a inflação, ainda passar fome. É isso que vai acontecer com o Brasil. Alexandre da Médica News nos ajude a chegar a 10 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo, porque a imprensa brasileira não noticia dessa forma. Tá tudo bem, tá tudo legal. É esse problema que está acontecendo, eles estão escondendo. Então compartilhe esse vídeo nas redes sociais, para o amigo até mesmo inimigo. E no WhatsApp também. E deixe aquele like aí, que ajuda o nosso canal. Um grande abraço e até as próximas notícias.